Boa tarde. Uma boa tarde para vocês. Bem, hoje eu quero falar um pouco com vocês em dois assuntos. Eu quero falar sobre a oração de Abacuque e sobre a paz. Eu fiz um texto aqui para não perder o fio da meada. Então, eu vou falar para vocês quem era Abacuque, quem era o profeta Abacuque, quem foi, né? Abacuque, ele é o autor do livro Abacuque, no Velho Testamento. Provavelmente próxima à conquista de Judá pelos exércitos de Nabucodonosor, aproximadamente em 597 a.C. A gente ouve falar pouquíssimo de Abacuque. O Velho Testamento não fala, no Novo também não fala, mas existe um texto do capítulo 3. O capítulo 3 todo é a oração de Abacuque. Já no final da oração, a partir do capítulo 17, está escrito assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Pois o Senhor é minha força e fará os meus pés como os das corças, pés ligeiros, né? E me fará andar altaneiramente ou sobre as minhas alturas. Esse versículo é muito conhecido no meio cristão, sabe? Nosso Deus, eu lembro que assim que eu cheguei à igreja, eu ouvi esse versículo e continuei ouvindo e ouço até hoje. Bem, então, o profeta Abacuque era alguém que não se contaminava com as práticas pecaminosas do povo da sua época. Alguém que tinha profundo zelo pela honra e pela glória do Senhor. Viveu num tempo de crise, sobretudo crise espiritual, onde o povo de Deus estava perdendo a sua identidade. Ele então começou a questionar a Deus, porque Deus começou a dizer que ia enviar uma nação que eles não conheciam para castigá-los. Eram os caldeus, era Nabucodonosor que vinha para castigá-los. E ele ficava achando assim que ele preocupado com a aparente indiferença de Deus, com a terrível realidade da sua época. Ele achava assim, como que Deus pode mandar um país que não é um país devotado a Deus para castigá-los, que eles eram o povo de Deus? Ele ficava sem entender. Mas aí ele buscou o Senhor. Ele buscou o Senhor e vocês podem ver o livro de Abacuque, são 3 capítulos só. Quem quiser ler, é bom. Então, depois da oração, o desespero dele transformou-se em esperança. E aí ele diz aquilo que eu falei com vocês. Sabe por que ele disse isso? Eu vou até repetir. Olha, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas.
Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Porque o Senhor é minha força e fará os meus pés como os das corças e me fará andar sobre as minhas alturas. Então, ele entendeu, ele descansou porque ele entendeu que acontecesse o que acontecesse, Deus ia socorrê-los. Porque Deus sempre dizia isso, que ia mandar um castigo, mas depois ele falava na bênção que viria. Deus falava em castigo, mas falava em restauração. Ele estava chamando a atenção do povo para se voltar para Deus. Ele sempre enviou um profeta assim. Então, eu me alegrarei no Senhor, mesmo que não tenha nada, exultarei no Deus da minha salvação, é porque ele sabia que Deus ia trazer socorro, não é? E Deus ia trazer socorro para eles, porque Deus ama seu povo. Quando o povo de Deus começa a fazer aquilo que desagrada a Deus, o Espírito Santo de Deus começa a incomodar a pessoa e ela busca retorno para o bem dela própria, né? Então, agora nós vamos falar sobre a paz. Jesus diz assim, em Mateus 10:34, Jesus diz assim: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Então, por que Jesus falou isso? Se Isaías fala lá no capítulo 9, Isaías fala de Jesus como príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Mas, e ele também disse para os seus discípulos, deixa eu ver aqui onde, ele diz para os seus discípulos, ele diz assim, ó, eu vos dou, é em João, em João, ele diz assim, eu vos dou a minha paz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Entendeu? Ele falava assim, eu vos dou a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é momentânea. A pessoa está ali numa festa, num acontecimento, não é? Que famoso, e ele pensa que aquilo ali é que é a paz. E quando volta para casa, que põe a cabeça no travesseiro, desvaneceu tudo que aconteceu lá nos eventos, não é? Ou quando a pessoa está tentando comprar um carro importado, ela coloca toda a sua intenção naquilo, achando que aquilo vai trazer para ela muito prazer e vai trazer muita paz, mas não traz não. Não é que Deus não queira que você compre seu carro importado, não é. Você pode comprar seu carro importado, mas você não pode pôr esse carro importado na frente de Deus nunca, porque aí o carro vira um ídolo. A prioridade nossa é Deus.
Então, você com seu carro importado, você pode abençoar pessoas, não é? Conduzindo-as aos lugares que alguém tenha necessidade, sabe? Ela não vai virar um taxista, não é isso que eu estou querendo dizer, não. Mas ela vai ser útil na comunidade onde ela mora. E aí, quando Jesus falou que os discípulos, que eles fossem para... Ele enviou os discípulos pelas cidades de Israel. E ele falou isso, que ele não veio trazer paz. Por que ele falou isso? Tem que ver o contexto, né? Ele enviou seus discípulos pela cidade de Israel e eles iam encontrar as mais diversas reações por parte das pessoas, né? Alguns iriam recebê-los, outros não. Deus sabia, Jesus é Deus. Ele sofreu aqui como homem, mas ele é Deus. Ele se despojou de toda a sua glória e sofreu na carne a morte que era nossa. E aí, os judeus esperavam que Jesus, na sua primeira vinda, fosse resolver os problemas terrenos desse mundo, que ia libertar Israel de Roma. Eles achavam isso. Mas não era isso. Jesus veio para executar o plano de Deus para a salvação. E ele virá para o problema do pecado, o plano de Deus para o problema do pecado. Qual era o plano de Deus para o problema do pecado? Era o sacrifício de Cristo na cruz, o seu sangue precioso sendo derramado ali, e a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, Jesus veio para isso, para executar o plano de Deus para o problema do pecado. Agora, ele virá novamente para instalar o seu reino. O reino eterno, que jamais terá fim. Não é? Porque lá em Daniel, na visão que Nabucodonosor teve, existiriam 4 reinos. O cabeça de ouro, que era Nabucodonosor, os braços de prata, que era meia dúzia de peças, o outro, não sei se era o ventre, não estou bem lembrada, era Grécia, e o de ferro, que era Roma. E esses 4 reinos já passaram. Aconteceram e já passaram. E lá fala assim, que veio uma pedra jogada por uma mão que esmiuçou a estátua, querendo dizer que todos os reinos acabariam, mas viria um reino que jamais teria fim. É esse o reino. É o reino de Jesus Cristo. Eu já tomei posse dele. Eu já tomei posse porque Jesus me alcançou e a promessa de Jesus é cumprida. Deus não fica sem cumprir uma promessa que ele fez. Então vamos aguardar a promessa do Senhor. Breve virá. Uma boa tarde e uma noite agradável, que traga benefícios à sua saúde. Em nome de Jesus.